pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou a Geise, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro e hoje a gente vai ter uma aula falando sobre corredores ecológicos. Esse conteúdo ele é referente à disciplina de Laboratório de Ensino de Ecologia ministrada pelo professor Carlos Leandro. Bom, antes da gente falar de corredores ecológicos, a gente precisa entender como que ocorreu a ocupação humana ao longo dos séculos, né? O ser humano, gente, na sua grande maioria, ele sempre preferiu construir suas moradias, os seus assentamentos iniciais, próximo a locais que tenha disponibilidade de água. Por quê? Ele precisa dessa fonte de água para ele poder se alimentar, para ele poder se higienizar, ele precisa de água para ele poder beber, né, para ele poder se hidratar. Ou então, se ele quiser fazer algum tipo de plantação, né, fica mais fácil para ele poder irrigar essa plantação que ele fazer, ou ele quiser criar algum tipo de animal, fica mais fácil para ele disponibilizar água para esse animal. E também o ser humano, ele sempre preferiu ocupar lugares mais planos, razoavelmente planos, porque são lugares mais fáceis de construir. Se o ser humano ocupasse um lugar um pouquinho mais alto, tinha que ser mais fácil de plantar, né? Então, a gente percebe, né, que esses lugares mais íngremes, esses lugares mais altos, eles eram os últimos lugares a serem ocupados pelos seres humanos. E são justamente esses lugares, né, que hoje em dia, se a gente for observar, são os lugares que são formados as favelas. Por quê? São os lugares que o ser humano ia ocupando por último. Então sobrava para o pessoal que tinha menos poder aquisitivo, as pessoas mais pobres, os escravos, aforreados, iam ocupando esses lugares e aí foi formando as favelas. E além das favelas, né, a gente percebe que esses lugares mais altos, esses topos de morro, né, eles são os lugares que são mais bem conservados, que tem mais vegetação. Justamente por isso, porque era mais difícil para o ser humano chegar até lá. Era mais difícil para ele colonizar esses espaços, esses ambientes. Então, justamente por isso, a gente consegue observar essas manchas verdes, né? Isso serve para todos os lugares do planeta. A Ásia, a África, na Europa, esses lugares mais altos, eles são os últimos a serem ocupados. Até que com o passar do tempo, né, o ser humano, ele aprendeu a construir, a plantar, a fazer a pecuária em lugares mais íngremes. No geral, né, esses lugares aí que tem mais vegetação, que estão mais bem conservados, são locais de altitude ou locais que demoraram aí mais tempo para serem colonizados, né? Que com o passar do tempo a nossa sociedade adquiriu aí essa consciência ecológica e aí não teve tempo, né, de desses ambientes serem ocupados pelo ser humano. Nós podemos dar um exemplo aqui no Brasil, que é a Mata Atlântica. Como o próprio nome já diz, né, ela ocorria em toda a costa brasileira, que segue ali o contorno do continente atlântico. E a Mata Atlântica, exatamente por isso, ela foi a mais impactada desde que chegaram os colonizadores europeus. Os indígenas, né, que viviam aqui, mesmo sendo um número considerável, eles não causavam praticamente nenhum impacto na natureza. E então, quando chegaram os europeus, eles começaram a devastação e começaram ali derrubando as árvores para pegar o pau-brasil, depois com a implementação das grandes monoculturas, né, como a cana-de-açúcar, depois o café, depois a pecuária e principalmente a urbanização, que vocês veem aí, as grandes cidades era tudo floresta e hoje é tudo prédio, né, um mar de prédio. Nós conseguimos encontrar uma ou outra ilha, um fragmento verde ali no meio, mas esses fragmentos, eles são encontrados justamente nos lugares mais altos, mais difíceis de se construir e de se chegar, né? Como a gente já falou. E a gente tem também aqueles ambientes que demoravam mais para serem colonizados.
A gente tem como exemplo aqui no Brasil a bacia amazônica, que apesar de ser um ambiente mais plano, de ser planície, de ser fácil de construir e de fazer plantações, ele demorou para ser habitado. E os indígenas que viviam lá quase não causavam impacto algum. Então, por esse motivo, por esse ambiente demorar muito a ser colonizado, a gente consegue observar hoje uma grande parte dessa floresta amazônica ainda preservada. Mas enfim, a ocupação humana aqui no Brasil, ela nunca foi feita de uma forma regular. É assim, fulano chegava e construía um predinho aqui. Aí ciclano chegava e construía um quadradinho aqui. Aí beltrano chegava e construía um quadradinho lá, o outro aqui, o outro lá. Então a gente percebe que essa ocupação humana, ela não era regular. Os lotes, eles não se coincidem, né? E ali no meio dessas construções, então, ele pode ter deixado um vale, que é um pouco mais profundo, ou uma montanha, que é um pouquinho mais alto e complicado de se plantar. E nessas regiões ele pode ter deixado alguma nascente de rio, essas áreas que ficaram preservadas. E essas áreas hoje, elas formam as manchas de vegetação natural. E essas manchas de vegetação natural, elas não são só os lugares onde as árvores não foram cortadas. Elas são verdadeiros refúgios para a fauna que também precisa desse ambiente para poder se sustentar. É onde eles vão encontrar comida, onde vão encontrar abrigo contra os predadores e etc. As ilhas, né, no ponto de vista de manutenção da população, ela acaba sendo um pouco problemática. Por quê? Por exemplo, uma espécie como o mico-leão dourado, ele está acostumado a viver em uma área com milhares de hectares e aí de repente ele fica restrito a viver em uma área pequena com centenas ou dezenas de hectares. Então isso acaba restringindo o tamanho viável da população. Se antes você tinha uma área que ocupava, sei lá, 1 milhão de micos, agora você com a área mais restrita, mais pequena, você vai ocupar uns 200 micos. E esses micos que estão ali naquela área pequena, eles vão ter poucas escolhas entre si para poder se acasalar. Então eles vão ter pouca variabilidade genética, eles vão ser muito parecidos geneticamente, e isso é muito ruim para uma população. Na questão de preservação a longo prazo, você ter uma população que é geneticamente uniforme, parecida, é muito nocivo. Existe também um tamanho mínimo para que algumas populações de animais sobrevivam. Um animal de grande porte, por exemplo, do tamanho de uma anta, ela não consegue sobreviver em um ambiente muito pequeno. Por quê? Ela precisa de fonte de alimento, né? Então, em determinado momento da vida dela, ela vai sair dali daquela mancha, daquela cobertura vegetal e vai ali procurar fonte de alimento para ela poder sobreviver. E com isso ela pode ir para uma área mais aberta e ela pode acabar também sendo caçada. Se a gente for parar para imaginar, então, um predador de grande porte, tipo uma onça pintada, no Brasil, atualmente, né, na Mata Atlântica, de norte ao sul do Brasil, gente, a gente tem aí uns 200 indivíduos de onça pintada na natureza. É muito pouco. E além de ser somente esses pouco mais de 200 indivíduos, eles sobrevivem em fragmentos separados. Pensa só, e imagina só um predador tipo a onça pintada, ela não vai conseguir sobreviver ali naquelas manchas de vegetação, e aí ela vai procurar alimento fora daquelas áreas. E aí ela pode acabar, sei lá, comendo um porquinho que tiver lá na fazenda, uma ovelha, ou ela pode ir no quintal de alguém, assustar as pessoas, com isso ela pode levar bala. Desculpa o termo, mas é verdade. Ou, na melhor das hipóteses, ela pode ser capturada e levada para um zoológico. Então, essas ilhas de preservação, elas são muito boas, é muito legal, porque é melhor ter essas ilhas de preservação do que não ter nada, mas elas são insuficientes para manter as populações de animais que são um pouquinho maiores do que, por exemplo, os insetos. Então, elas são insuficientes para manter uma certa biodiversidade. Vocês concordam? O problema, pessoal, é que não dá para reflorestar
tudo de novo, né? Reflorestar essas áreas que foram ocupadas pelo ser humano ao longo dos séculos. Não dá, por exemplo, você chegar aqui na nossa região, que tem muita produção de café, não dá para você chegar para o produtor e falar assim, vão cortar o café e vão plantar árvores. Não, porque ali é do café que ele vai tirar o sustento dele, né? Daquela produção. E também não dá para você chegar na cidade, expulsar todo mundo e deixar virar mato de novo. É quase impossível isso. Então existem alguns planos para que a gente consiga viver em equilíbrio com o meio ambiente. E alguns desses planos são mais difíceis, outros são um pouco menos complicados. E o mais comum que a gente tem atualmente é o corredor ecológico. Os corredores ecológicos, eles não são aquela coisa bonitinha, verdinha, que todo mundo imagina, né? A ecologia, ela é uma ciência bastante complexa, que envolve a relação entre as espécies e o meio ambiente onde eles estão inseridos. E essa relação, ela vai muito além do que é a preservação da natureza e do meio ambiente. Quando você, por exemplo, mata um pernilongo que tá te picando, isso não é uma relação ecológica. Quando você mata uma barata, é uma relação ecológica. Quando, sei lá, os urubus estão lá no lixão comendo os detritos, é uma relação ecológica também. O que os ambientalistas procuram, né, é o equilíbrio ecológico entre as espécies. Bom, um corredor ecológico, ele é simplesmente uma ligação entre as manchas de vegetação que foram isoladas por esses processos históricos que a gente falou, que é a ocupação humana. E essa união entre essas manchas de vegetação, isso requer uma boa vontade das autoridades competentes e principalmente dos proprietários dessas regiões que podem ser alvo dessa medida. Então, o que acontece quando você liga uma mancha de vegetação com outra? Você permite o fluxo de informação entre essas ilhas, e então os organismos eles podem circular, as sementes, os grãos de pólen, tudo isso pode passar de uma ilha para outra e, obviamente, pode até restaurar populações que estavam extintas em determinados lugares. Aqui na nossa região, a gente tem um exemplo de corredor ecológico, que é o Corredor Ecológico Sossego e Caratinga, que tem como objetivo unir a Mata do Sossego, que está em Simonésia, com a Mata Feliciano Miguel Abdala, que está lá em Caratinga. Nessas reservas, tanto na Mata do Sossego quanto na Mata Feliciano, tem uma espécie de primata que está criticamente ameaçada de extinção, que é o mono cavoeiro, ou muriqui. Que inclusive é o maior primata das Américas. Eu vou colocar no mapa, aqui no slide, para vocês poderem observar a área desse corredor. Bom, nesse slide dá para a gente observar o mapa desse corredor ecológico. Em vermelho, cá embaixo, a gente tem o limite da RPPN Mata do Sossego. E em azul, lá na parte de cima, a gente consegue observar o limite da RPPN Feliciano Miguel Abdala. E esses pontinhos verdes aí são as remanescentes, né? As coberturas vegetais que ainda restaram aí, que cobrem essa área do corredor. O Corredor Ecológico Sossego Caratinga, ele abrange 7 municípios, sendo eles Simonésia, Manhuaçu, Ipanema, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Piedade de Caratinga. A união desse corredor vai facilitar a locomoção do muriqui, não só do muriqui, né, como de várias outras espécies de seres vivos, e isso é muito bom. Mas como a gente já falou aqui, a implementação de um corredor ecológico não é fácil, é preciso tomar algumas medidas de conservação, reflorestar uma área que foi degradada é complexo, então a gente tem que aí tomar medidas como trabalhar a educação ambiental, talvez a prática de agricultura sustentável entre os produtores rurais seja uma boa ideia. E então é uma missão de longo prazo que provavelmente vai precisar da ajuda de vocês. Então, pessoal, estejam aí para ajudar. E eu vou ficando por aqui com essa aula. Espero que vocês tenham gostado do assunto e até mais. Beijos!